Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E hoje falando sobre uma doença que não tem cura, mas calma, tem tratamento. Você sabia que 2,5 bilhões de pessoas no planeta têm problemas para dormir? E que muita gente pode ter apneia sem saber. É por isso que é o tema de hoje. Fica com a gente porque o programa Manhã Viva já está no ar. Você já pode enviar suas perguntas para as nossas redes sociais, @manhãviva. Por quê? Você é daquelas pessoas que acorda cansado e não sabe por quê? Dormiu, mas acordou super cansado. Parece que não adiantou nada aquela noite. Fica irritado, fica cansado e não sabe. Será que você não tem um problema, uma doença? Porque existe sim uma doença que dificulta o nosso sono. E eu fiquei impressionada. 90% das pessoas não sabe que tem apneia. E só fica aquela reclamação, você roncou, eu ronquei. Mas, gente, é um problema sério que pode levar a doenças graves, que pode levar à morte. É por isso que o programa Manhã Viva parou para falar sobre esse assunto e nós trouxemos um especialista. Hoje é dia de especialista, então envie já a sua pergunta, você que tem dificuldade de dormir, você que dorme com uma pessoa do lado que só ronca, também é um bom momento para você tirar a sua dúvida. Eu já quero chamar ela, Denise Alvarenga, médica especialista em sono. Bem-vinda, bom dia, Denise. Bom dia. Fique à vontade, Obrigada. A casa é sua. Primeira vez conosco, muito obrigada por ter vindo. E tem muita gente que não sabe, eu já conheci essa especialidade, mas tem muita gente que não sabe. Tem médica especializada em sono. Tão importante que é o sono, tantos benefícios que tem o sono na vida da gente, né, Denise? O sono é fundamental, né? A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Então não pode levar assim com a barriga, né? Não. Não durmo bem, eu já me acostumei a não dormir bem. Não é bem assim. O sono ele é importante porque ele tem uma função reparadora no nosso corpo, né? A gente pensa muito durante o dia, a gente conversa, a gente raciocina. Então, existem metabólitos, restos de neurotransmissores, restos de coisas químicas que ficam armazenados no nosso cérebro. E o sono que faz essa limpeza. Então, uma noite bem dormida é para a limpeza do cérebro, entre outras coisas. Existe a função do sistema de defesa também. Nossos glóbulos brancos, eles são produzidos durante o sono. É verdade que um bom sono ajuda no equilíbrio do nosso peso? Então, se você dorme mal, se você dorme menos horas do que você precisa, ou se você tem apneia ou alguma doença do sono, você acorda cansado. Então, você não produz 2 hormônios que são super fundamentais para a gente manter o peso, que é o hormônio da saciedade, que faz a gente parar de comer, e o hormônio do apetite. Olha, gente, então, mulheres, atenção, dormir bem ajuda a emagrecer. Então, vamos cuidar do nosso sono muito bem. Mas o que é a apneia, Denise? A apneia do sono é uma doença silenciosa que muitas pessoas têm e não sabem que tem, né? Ela é causada pela flacidez do céu da nossa boca e da base da língua. E ela geralmente, ela piora quando a gente deita, ela só acontece quando a gente está deitado. Então, tem a gravidade e tem o relaxamento da nossa musculatura. Então, quando a gente deita e vai dormir, a gente fecha os olhos, começa a dormir, começa a ter o relaxamento de toda a musculatura da garganta. Então, esse relaxamento faz um colabamento e colapsa essa musculatura e fecha. Então, esse fechamento da garganta, da faringe, que causa as pausas na respiração. E isso, quando a gente está dormindo, a gente começa roncando e, de repente, para de respirar. Então, são pausas que duram 10 segundos ou mais durante o sono. Isso é a apneia do sono. E isso pode ser leve, que é uma incidência de 15 vezes por hora, até 15 vezes por hora é considerado leve. De 15 a 30 é moderado e acima de 30 é grave. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico para poder tratar a apneia do sono. E quem é que pode ter apneia? Quais são os grupos de risco, as pessoas mais propensas a ter apneia? Então, até os 50 anos, a prevalência é maior em homens. E 30% da população tem, tá? Então, a prevalência é maior em homens, é 2 para 1.
Então, são 2 homens para uma mulher, mas mulher também pode ter. Criança também pode ter, tá? Criança? Criança também pode ter apneia do sono. Geralmente, em criança, ela está relacionada com o aumento das amígdalas, que são aquelas bolinhas que ficam na garganta, e das adenoides, que a gente chama de carne esponjosa. Então, em criança, ela tem uma prevalência relacionada com o aumento das amígdalas e das adenoides. Então, para a mãe, agora falando que a gente tem um público muito de mães aqui, né? Um programa feminino, então vamos falar das crianças que podem ter apneia. Quais são os sintomas que as mães precisam ficar atentas com as crianças que podem desenvolver apneia? Então, a gente vai falar de adulto e de criança. Então, adulto, geralmente a pessoa fica sonolenta. A pessoa acorda cansada, fica mais sonolenta, mais lenta, pode dar problema de memória, déficit de memória em adulto. Em criança é um pouquinho diferente. Criança até os 15 anos, a gente considera até 18 criança, eles têm um sintoma inverso. Criança entre 5 até 12 anos, eles viram o TAS. Eles ficam super agitados. Então, aquela criança que é hiperativa, que não consegue parar quieta, que vive agitada, geralmente é uma criança que tem apneia do sono. Tem que investigar a apneia do sono. Não é que toda criança hiperativa tem apneia do sono. Mas, assim, é diferente. O quadro clínico, a apresentação da apneia na criança é uma criança hiperativa. E já no adulto é a hipersonolência. E tem muito mito e verdade. Quando se fala de sono, quando se fala de apneia, as pessoas acham que é só uma questão de ronco e mistura tudo, acha que não é uma doença, é um costume, é porque ronca mesmo. Vamos lá no plasma, Vamos. Denise? Porque ela vai desmistificar os mitos e verdades, porque a apneia do sono não é brinquedo, gente. Não é coisa assim para você levar com a barriga. É verdade que 90% das pessoas podem ter apneia e não recebem diagnóstico e vai levando a vida assim? É, porque o ronco ele é considerado uma causa social, né? Não é todo mundo que ronca que tem apneia, então isso é um mito. A primeira afirmação aqui é: todos que roncam têm apneia do sono? Então, mito ou verdade? Isso é um mito, mas é um mito mais ou menos verdade. Por quê? Porque todo mundo que tem apneia do sono ronca, mas nem todo mundo que ronca tem apneia do sono. Então isso é um mito. É um mito, Do jeito que está aqui, Do jeito que tá aqui é um isso aqui é um mito. mito, tá? Todos que roncam têm apneia do sono. Então, atenção que a apneia do sono pode ser uma doença silenciosa. Pode. Tem pessoa que não ronca e tem apneia do sono. Tem pessoa que é magra e tem apneia do sono. Tem pessoa que não tem nenhum fator predisponente e pode ter apneia do sono. Então, é uma doença silenciosa. Olha que perigo, tá vendo? Vamos lá para a próxima afirmação. A apneia do sono pode causar problemas cardiovasculares. Isso é verdade. Isso é verdade. É a Atenção, principal gente. complicação da apneia do sono, porque a apneia do sono são pausas de respiração durante a noite. Então, essa pausa vai enviar uma mensagem para o cérebro que a gente tem que acordar. Então, você para de respirar, mas você tem que acordar, porque você parou de respirar e você está dormindo. Então, você vai acordar, então o seu sono vai ficar fragmentado. E o seu coração, ele vai demandar uma força maior para poder bombear o sangue de novo. Então, você vai ficar acordando e dormindo, acordando e dormindo. Só que essas pausas da apneia, elas são imperceptíveis, porque a pessoa fica menos de 15 segundos parada. Então, esses 15 segundos, a pessoa não recobra a consciência. Existem apneias mais longas, que a pessoa chega a se afogar durante o sono, acordar afogada e lembrar. Quando a pessoa lembra que aconteceu isso, a pessoa tem que procurar um médico. Tá? Se acordou afogada, ou então se acordou com barulho do próprio ronco. É um sintoma que a pessoa tem que procurar o médico. Geralmente, quem manda as pessoas no médico são as esposas, ou quem está dormindo do lado, algum parente que viu a pessoa dormindo, entendeu? Atenção, a pessoa esposas, que isso é ronca, ótimo, né? Você isso. está cuidando do seu esposo. Então, e olha que você vai ganhar de brinde uma noite silenciosa. Então, por favor, esposas, cuidem dos seus esposos, encaminhem para o médico especializado em sono. Se você vê o seu marido roncando demais e com aqueles, né? Acordando assustado, isso é perigoso. Então, quer dizer que as pessoas que têm apneia são mais propensas a ter infarto? Infarto, pressão alta e derrames. É mais propenso. E tem uma associação também com câncer. Nossa, que coisa séria. Uso contínuo de CPAP. CPAP causa dependência? O que é Mito, CPAP? mito. O que é CPAP? Então, o tratamento da apneia do sono Isso hoje... é mito, tá, gente? Existem vários tratamentos. Existe a fonoterapia, que é o fortalecimento dessa musculatura
da faringe para a pessoa parar de roncar e diminuir o índice de apneia e hipopneia. Comprovadamente, isso melhora muito. Existe o aparelho intraoral, que é feito também, que é um avanço, que é um aparelhinho que a gente articula na arcada dentária, que é feito por dentista, superior e na inferior, e traz a mandíbula para frente durante o sono. Então, a pessoa deita, traz a mandíbula para cima e traz a língua e traz a parte de faringe que é flácida. Então, a pessoa para de roncar e para de ter apneia. Também é indicado para o tratamento. E existe o CPAP, que é o padrão ouro para o tratamento da apneia do sono. Que é aquele que está A ali. gente trouxe um CPAP aqui, mas depois a gente vai mostrar. Isso. Então, não causa O dependência. CPAP não. Quem usa CPAP tem que usar o CPAP. É uma coisa boa, é um tratamento médico de uma doença crônica e silenciosa. E vai prevenir da pessoa ter arritmia, vai prevenir da pessoa ter pressão alta, vai prevenir da pessoa ter risco para infarto, derrames, que são coisas que são causadas do dia para a noite. E muitas vezes a pessoa dorme mal e com 50, com 60 anos começa a ter problema cardíaco. Um dia a pessoa vai acordar e fala, nossa, minha pressão está subindo. Investiga o sono, faz um exame de polissonografia, que é o exame padrão ouro também, para diagnosticar a apneia do sono. Tem mais alguma afirmação? A incidência maior é nos homens? Verdade ou Sim, é mentira? verdade, isso é verdade. Isso é verdade, tá? Mas cabe a gente falar que a incidência é maior nos homens até os 50 anos. Quando a mulher entra na menopausa, com 50 anos, a incidência entre homens e mulheres se iguala. Por quê? Porque a mulher perde o estrógeno. Na menopausa, a gente perde hormônios. Então, a gente começa a ter sintomas de fogachos, ressecamento vaginal, vários sintomas de menopausa. Esses sintomas da menopausa também são associados com a apneia do sono. A gente perde o tônus muscular, porque o estrógeno, ele dá uma proteção muscular para a gente. Ele aumenta o tônus muscular. Então, quando a mulher perde o estrógeno, ela perde essa proteção. Atenção, mulheres. Cirurgia cura a apneia? Isso é um mito. É um tá? mito. Isso é um mito. Porque as cirurgias que nós otorrinos, eu também sou otorrinolaringologista, fazemos, tem a cirurgia da obstrução nasal, tem a cirurgia da garganta, da faringe, tem várias cirurgias, tá? Cada pessoa tem que fazer alguma cirurgia, se for indicado ou não. Por exemplo, as pessoas acham que tem nariz entupido e roncam e tem apneia. Vai curar se você operar o nariz? Vai curar a apneia? Não, não vai curar a apneia. Vai melhorar o ronco, vai melhorar a respiração da pessoa, mas não vai curar a apneia, tá? O tratamento de apneia é aquilo que eu falei para você. A doença da apneia é uma doença da faringe, é uma flacidez neuromuscular. E ela é contínua na vida. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem que cuidar disso. Qual que é o melhor tratamento para a apneia hoje em dia? É atividade física, uma alimentação balanceada e não engordar. Porque quem tem apneia do sono tem que manter o peso o resto da vida. Se a pessoa começa a ganhar peso, ela aumenta o depósito de gordura no pescoço e na base da língua. Porque a nossa língua tem um depósito de gordura que quando a gente aumenta o peso, a gente aumenta esse depósito de gordura. Não é só na barriga, na perna, que os homens acham. É na língua. E isso que vai piorar a apneia do sono com a idade adulta. A língua engorda também, gente. Então, vamos tratar de se cuidar, porque isso é perigoso, muito perigoso. Muito perigoso e silencioso. E silencioso. Essa é a última afirmação. Ronco pode provocar disfunção erétil? Isso é parcialmente verdade, porque assim, o ronco não, mas a apneia Verdade. pode. Olha aqui. A apneia pode provocar disfunção erétil. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, 25% dos pacientes que têm apneia têm disfunção erétil, têm problemas na sexualidade, então tem que ser tratado, tá? E o tratamento não é difícil de ser realizado, é um tratamento bem bacana, que tem vários tipos, como eu já acabei de falar aqui, tem o aparelho intraoral, tem o CPAP, tem a fonoterapia, tem as cirurgias que são coadjuvantes nesse tratamento, porque uma pessoa que tem apneia e não respira bem, ela vai piorar essa apneia. Então, ela tem que tratar o nariz, tratar a respiração para poder melhorar a apneia. Tem mais uma aqui, afirmação. Ronco não tem solução? Ou Isso é tem? mito, tem. Mito, tem, graças a Deus, né? Ronco tem solução. As esposas estão dizendo graças a Deus. Os maridos também, porque tem esposa que ronca, né? Tem. Para os maridos e para as esposas. Até para as crianças. Tem jeito. Tem. Ronco tem jeito, viu, gente? Graças a Deus, a doutora Denise está aqui para ajudar a gente, tirando todas as suas dúvidas. Tem caso que é o ronco mesmo, só, né?
Existe o ronco individual, mas é raro. Geralmente o ronco... É raro? É raro. O ronco, 95% dos casos de ronco, eles evoluem para uma doença maior. Porque o que significa o ronco? É um estreitamento da via aérea. Então, quando a pessoa está respirando, se a pessoa ronca, a pessoa deita, começa... significa que o ar está tendo um turbilhonamento e não está passando retinho, não está passando redondo. Então, o fato de roncar já pode ser um sinal de uma doença. Roncar demais prejudica a audição? Isso é verdade. Verdade? Isso é verdade. Isso aí eu não sabia, Existem não, pessoas olha. que roncam numa intensidade muito alta, todas as noites, e a própria pessoa que ronca não escuta durante o sono, porque tem um rebaixamento de consciência, então ela não presta atenção. E se ela fizer uma audiometria depois de 10, 20 anos roncando alto, pode ter lesão auditiva. E a pessoa que está do lado também? Também. Nossa! Sério isso, hein? Tem um monte de pergunta ainda, tá? A gente continua conversando, vamos mostrar o aparelho, tem outro aparelho também, vamos falar do exame, que é importante, e também vamos falar, agora é a Elaine Santos que vai nos mostrar numa matéria os prejuízos, gente, de uma noite mal dormida. A vida noturna não foi mais a mesma depois da invenção da lâmpada. Eu durmo bem pouco, umas 5 horas. Umas 3 horas por aí. O problema da Cristina tem nome: ansiedade. Eu ia dormir geralmente por volta de 2, 1h30, 2 horas da manhã, às vezes até as 3 horas. Realmente, se deixasse, eu continuasse, a noite virava dia para mim. A OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma que 45% da população tem alguma dificuldade para dormir. Essas horas a menos de sono é uma dívida que não é só o travesseiro que cobra, não. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia, quase metade dos brasileiros dorme mal e acorda cansado. E isso, claro, reflete nas relações sociais e na saúde. A chance de você dormindo menos desenvolver problemas cardiovasculares é enorme. Segundo o especialista em medicina do sono, a recomendação é dormir de 6 a 8 horas, mas com qualidade. O sono acontece em 4 estágios. Os 2 primeiros são mais superficiais, seguido do intermediário e, por último, o REM, que é o mais profundo. Quanto mais diminuído o sono REM for, maior a chance de você ter problemas, porque você vai sentir sonolência, cansaço, irritabilidade, fadiga. Isso é o que muitas pessoas sentem no dia a dia. No outro dia, aquela coisa terrível, né? Eu parecia que tinha passado um trator em cima de mim. A psicologia pode ajudar no processo. Ela trabalha no sentido de aumentar a qualidade de vida do sujeito. Inclusive, quando a queixa envolve problemas de sono, a gente pode trabalhar no sentido de ensinar e auxiliar essa pessoa a ter hábitos mais saudáveis relacionados ao sono. Então, para uma boa noite de sono, evitar café, bebidas alcoólicas antes de dormir, evitar a estimulação visual ou auditiva. A Cristina descobriu que o despertar bem dependia da reeducação do sono. Procurar o que é que está me fazendo ansiosa e deixando de fazer. Não só a questão da alimentação, mas a questão também de chegar em casa, uma coisa mais tranquila. Saber a hora de se desligar faz a diferença na qualidade de vida. A gente estava falando aqui, enquanto passava a reportagem, sobre higiene do sono, que é muito importante, né? Porque, olha, metade dos brasileiros não está dormindo bem. Isso que mesmo. número absurdo! Então, as pessoas esquecem, hoje em dia, com a tela, né, com o celular, as pessoas levam o celular para a cama e acabam ficando horas. Tem gente que leva computador para a cama, tem gente que assiste televisão na cama. Então, assim, o maior problema disso é a luminosidade na retina, no olho. Então, assim, a gente tem que limitar o uso de tela, a gente não pode levar a tela para dormir. O ideal que a gente recomenda é 1 hora antes de dormir, ficar longe do celular. Tem até uma imagem que explica da TV, isso, né? Se der para mostrar, porque a luz não, quer dizer, a luz impede, né? Então, a luz, ela vai entrar no olho, né? À medida que você abre o olho, recebe essa luz. Então,
Então, durante a noite, o que essa luz faz? Ela bloqueia Ali, ó. a produção da melatonina. Então, assim, a luz, ela entra no olho e dentro do nosso cérebro tem uma glândula que chama glândula pineal. Essa glândula pineal, ela é responsável pela produção de melatonina. E todo mundo produz melatonina. Todo mundo produz, desde que não tenha luminosidade. Então, a melatonina é produzida no escuro. Então, o sono precisa ser feito no escuro. Eu vou falar um alerta aqui que eu acho super importante para as crianças, para os adolescentes. Porque tem muito adolescente que assiste televisão dentro do celular, embaixo da cama, embaixo da coberta, que a mãe não está vendo. Então, é importante a gente criar esse hábito de tirar o tablet, tirar o celular das crianças antes de dormir, porque eles não têm maturidade para ter isso. Porque muitas vezes eles têm rede social e postam uma coisa e ficam ansiosos, pensando se alguém vai curtir, entendeu? Tem vários fatores, fora assistir filme, assistir televisão. E essas crianças, esses adolescentes que têm essa prática, que têm celular já, principalmente acima de 12 anos, eles não têm maturidade para estar com o celular dentro do quarto. Então, é recomendado que se tire o celular, que se tirem os tablets 9 horas da noite da mão deles. E guarde, no outro dia de manhã você pode dar de novo. Mas para que eles não passem a noite com esses. E falando de crianças, no caso, menores, eu já vi muito, assim, para comprar, luz mesmo, né? Luz no quarto, fica lindo, né? O céu todo, o teto do quarto todo iluminado, mas... Não produz melatonina, entendeu? Não é recomendado. Põe luzinha à noite com um dimer, porque a criança tem medo de escuro. Primeiro, o tratamento do sono para uma criança tem que desmistificar o medo do escuro, tem que acostumar com o escuro, porque o escuro é saudável. Antigamente, antes de existir a luz elétrica, ou então em tribos indígenas que não têm luz elétrica, ninguém tem problema para dormir. A gente está falando agora da insônia, diferente da apneia. Então, é a dificuldade para iniciar o sono, ou a dificuldade para manter o sono, que a gente caracteriza isso como insônia. A insônia ela pode acontecer na infância, pode acontecer na idade adulta e pode acontecer na velhice também. E quando a pessoa sabe que tem insônia? Vamos falar das crianças. Então, a insônia é quando você tem essa dificuldade de adormecer ou quando você acorda no meio da noite e tem dificuldade para voltar a dormir. Geralmente, a gente tem um tempo normal que demora para a gente pegar no sono, que é geralmente de 0 a 30 minutos. Então, uma média, assim, são uns 20 minutos para pegar no sono. Isso é normal. E é normal despertar também? A gente desperta várias vezes durante a noite. Um sono contínuo é só até adolescência. Depois disso, a gente acorda mesmo durante a noite, mas a gente volta a dormir. O que não é normal é você acordar e ficar pensando nos seus problemas, entendeu? Então, é isso que não é normal. Então, isso tem muito a ver com preocupação, com algum estresse pós-traumático. Então, assim, a gente recomenda, nessas horas, você praticar mesmo a higiene do sono. Quando você acordar, não olhar no celular, porque a luz do celular vai inibir a produção de melatonina da noite. Porque aquilo que eu te falei, melatonina é igual a escuro. Então, a gente precisa do escuro. A partir do momento que a gente tem essa luminosidade, para as crianças, não deixar a criança pegar no sono com vídeo. Procurar contar história à noite. Jogar jogos que não sejam estimulantes. Não vai brincar de pega-pega à noite. Não vai correr atrás da criança, não vai andar de bicicleta, não vai fazer uma atividade física muito intensa, porque senão aumenta muito a adrenalina, a criança não pega no sono. Então, a hora de dormir para a criança é um aprendizado. A criança não nasce sabendo dormir. A gente tem que ensinar as crianças a dormirem. Então, isso é muito interessante também. E principalmente para quem tem um problema de apneia, fazer a higiene do sono é fundamental. Tem que dormir o número de horas que cada um precisa. Existem pessoas que precisam de menos horas e existem pessoas que precisam de mais horas. Isso é denominado geneticamente. Então, a gente tem um gene dentro da gente que chama gene clock, que ele já tem o nosso ritmo circadiano. Então, tem pessoas que precisam de 6, 7 horas. Tem pessoas que precisam de 8, 9 horas de sono. A média, mais de 80% da população, precisa entre 7 e 8 horas de sono. Na infância, geralmente é 9, 10 horas. Tá? E na velhice, geralmente reduz uma meia hora, não reduz muito na velhice. Então, quando a gente vai ficando mais velho, se a gente dormia 8 horas quando a gente era adulto, então com 70, com 80 anos, a gente vai dormir 7 horas e meia. Não cai muito isso. Então, se a pessoa está dormindo muito menos do que a pessoa dormia quando ela era mais jovem,
tem algum problema aí. E tem um mito, né, que fala assim, quando é mais velho, começa a dormir picado. Isso tá errado? Então, existe o sono que ele é polifásico, né, que a pessoa dorme e acorda várias vezes ao dia. Isso na idade adulta não é normal, isso é normal para criancinha, para bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido, ele tem um sono picado. Ele dorme e acorda várias vezes durante o dia. Mas na velhice não, o sono é monofásico. A gente fica acordado durante um bom tempo e um bom tempo a gente dorme. E esse sono, o ideal é que ele seja à noite. O ideal é que a pessoa não trabalhe à noite. O ideal é que a pessoa não faça nada à noite. Que a pessoa durma. Porque a noite foi feita para fechar o olhinho e escuro. Deus já fez perfeito, né? Perfeito. A noite escura para produzir melatonina. Gente, Deus é perfeito, né? Verdade. Tem participação aqui, Denise? A Luciana Barros fala assim, bom dia, Manhã Viva, adoro esse programa, que bom, Luciana. Tem uma neném linda, saudável, que mama bastante no peito, com isso ela acorda pelo menos uma vez à noite. O que interrompe o nosso sono há 4 meses. Ela mama e dorme novamente, assim eu demoro a pegar no sono. Isso prejudica a minha saúde e a do meu esposo? Sim, a mãe, ela tem uma fase que ela precisa de muito apoio do marido e da mulher também. Então, assim, se ela tem um marido do lado dela que está ajudando ela a amamentar essa criança, então essa idade do lactente vai até os 2 anos de idade. Então, fragmenta muito o sono da mãe. Então, a mãe tem que aproveitar durante o dia, quando ela puder, tirar um cochilo com a criança, aumentar o tempo de sono dela, para ela não ficar irritada, para ela não ficar psicologicamente abalada. Porque a privação de sono nessa idade altera muito o psicológico das mães. Elas acabam ficando mais irritadas, mais sem paciência, entendeu? E é necessário ela valorizar mais o sono dela. E o marido, se puder ajudar, por exemplo, uma hora que o marido puder acordar e dar uma mamadeira, se a criança puder tomar madeira, depende da idade da criança, porque tem criança que é só aleitamento materno, então depende só da mãe. Mas se o marido pegar a criança depois para arrotar e a mãe voltar para a cama, já ajuda bem, entendeu? Então é uma colaboração do casal nessa fase que é muito importante. Então, para você ter um bebê, você tem que ter compartilhar essa experiência com alguém é fundamental. Isso é muito importante que você está falando, porque a gente sempre está voltando nesse tema e valorizar o sono para você ficar bem no outro dia. Porque não adianta depois no outro dia, porque eu estou irritada, porque valorize o seu sono, faça um combinado e quando seu bebê dormir, vai lá e aproveite também, porque a gente fala porque que... às vezes a mãe trabalha, daí não dá. Exato. Mas assim, tem vários problemas, assim, mas a gente tem que começar a valorizar mais o sono. E nessa fase do lactente é muito difícil mesmo. É uma fase de transição, de privação de sono da mãe e do pai de quem morar dentro dessa casa. Porque a criança, ela mama e acorda várias vezes ao dia. Mas ao redor dos 6, 7 meses, ela já começa a dormir mais à noite. Então, ela consegue consolidar um sono de umas 6 horas, às vezes sem acordar. Mas ela continua acordando. E daí, depois de um ano e meio, você pode ensinar a tirar essa mamadeira da noite, a criança, porque ela também não sabe dormir. E ela vincula essa mamadeira a afeto. Então, a gente tem que começar a tentar tirar essa mamadeira. É um trabalho árduo, mas que tem como, é comportamental, precisa de ajuda, às vezes, de médico, de psicólogo, mas existe essa intervenção. Valorizar o sono. A gente continua com esse bate-papo com a Denise, a gente vai para o segundo bloco, vai para um breve intervalo, espera por nós que vai valer a pena. Programa Manhã Viva de volta, hoje falando sobre a apneia do sono. Você é daquelas pessoas que acorda já cansada, que já acorda indisposta, não sabe por quê, acorda várias vezes à noite, acorda porque a pessoa que está do seu lado está roncando. Pois é, isso pode ser uma doença, tanto sua como a do seu esposo e vice-versa. E é uma doença que pode levar a outros problemas graves que pode levar à morte. Metade dos brasileiros não dormem bem e tem muita gente que tem essa doença que a gente está falando hoje, de apneia, e não sabe. Você pode ter apneia sem saber. Tem gente que passa a vida toda dormindo mal, sem respirar, com dificuldade de respirar durante a noite, aí desenvolve problemas no coração, fica irritado, indisposto, com vários outros problemas de saúde e que pode resolver, porque tem tratamento, embora seja incurável. Então fica ligadinho com a gente,
Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema, porque está lá no Play Canção Nova. Nós estamos conversando com a especialista em sono, Denise Alvarenga. Ela já desmistificou mito, verdade, já tirou um monte de dúvida. A gente continua conversando com ela. E eu quero agradecer você, sócio evangelizador, que acredita nesta obra. Gente, nós já estamos na última semana de novembro, semana que vem já é dezembro, já dá para enfeitar a casa, porque ontem foi dia de Cristo Rei, né? Então tá todo mundo já enfeitando suas casas, o ano já, ó, voou. E você recebeu na sua casa o boleto extra, além da sua contribuição mensal. Por quê? Nosso objetivo é virar o ano sem dívidas. E você sabe como na sua casa, como na minha casa, as contas aumentam quando chega no final do ano, quando tem a virada de ano, o início do ano, chega um monte de conta, né? Além das contas normais. Então, aqui na Canção Nova é a mesma coisa, colocar uma emissora no ar todos os dias sem intervalo comercial não é brincadeira. Por isso esse boleto extra chegou na sua casa. Então pense com carinho, porque nós contamos com essa contribuição extra, porque tem despesa extra. E nós acreditamos nesse impossível de virar o ano sem dívida. A gente vai voltar para esse bate-papo, mas antes vamos de receita, um cupcake direto de BH. Olá, muito bom dia. Meu nome é Fernanda, eu sou da Dulces Atelier. Hoje eu trouxe uma receita deliciosa de cupcake, bem rapidinho. Vamos aprender? O primeiro passo vai ser misturar a manteiga com o açúcar. Então, nós vamos criar um cremezinho para poder fazer a estrutura desse nosso bolinho. É muito importante, mais fácil para você poder mexer, se a sua manteiga estiver em ponto de pomada. Então, se ela estiver na geladeira, vai colocando 10 minutos antes fora da geladeira para ela dar uma amolecida. Nós vamos mexer até tudo isso daqui virar um cremezinho, tá? O primeiro ponto é esse aqui, manteiga e açúcar totalmente misturados. Agora, nós vamos acrescentar aqui nessa mistura o ovo e vamos mexer novamente. Vai ficar assim, bem líquida. Agora nós vamos misturar seco e o líquido. Então, uma parte da farinha. Vamos misturar. Essa mistura aqui da farinha é só até tudo incorporar. Não vamos misturar muito não. Agora a parte líquida, que é o leite. Ficar bem líquida. Agora nós vamos vir com o nosso pó da farinha e vamos aproveitar e colocar também de uma vez o fermento em pó. Essa mistura que nós vamos fazer agora aqui é só o suficiente para poder misturar farinha e massa. Ficar batendo muito só vai ativar o glúten da sua receita e aí o seu cupcake não vai ficar fofinho. Agora que os ingredientes já estão todos misturados, nós vamos colocar as castanhas e distribuir nas forminhas e levar para assar. Vou deixar uma parte aqui porque aquele restante a gente salpica por cima, tá? Olha como fica a massa do cupcake. Para colocar na sua forminha, você pode usar uma colher, o que ficar melhor para você. Eu uso esse aparelhozinho aqui de tirar a bolinha de sorvete, mas pode ser qualquer um. O importante é você ter atenção de que
na sua forminha, não pode ultrapassar mais da metade, senão no momento em que ele assa, ele vai crescer e vai derramar, tá? Essa receita rende em torno de 6 cupcakes. Sabe a castanha que sobrou? A gente vai colocar por cima só para dar uma decorada. Feito tudo isso, nós vamos levar a assadeira para um forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 20 minutos. Vamos conferir então, nossos bolinhos, os cupcakes já estão prontos, vão sair do forno agora. Aqui estão, ó, 6 unidades, quentinhas, gente. Olha que delícia. E super fofinhos. Presta atenção. Eu aperto e ele sobe de novo. Só para fazer vontade. Olha. Tá grudando na forminha assim porque ainda tá quente, tá? Mas olha essa massa. Gostoso, né? Agora dá para poder aproveitar e fazer em casa rapidinho. Então essa é a nossa receita do cupcake. Eu quero agradecer mais uma vez de estar aqui. Muito obrigada, um bom dia e até a próxima. Tchau! Que delícia, né? Sei. A doutora Denise falava assim pra mim, o segredo de não engordar é comer pouco, né? E dormir bem. Dormir bem. E dormir bem. E dormir bem para não poder engordar tanto. Dormir bem, porque aí ajuda a emagrecer, gente. Amei essa ideia. Olha, você ainda não engorda de forma boa, né? Dormindo. Verdade. E falando em tratamento, doutora, tem esse aparelho que a gente falou no início do programa. Explica pra gente. Então, o tratamento da apneia do sono, né, ele consiste de vários tratamentos, depende da pessoa, e ele é escolhido entre o médico e o paciente. Então, não adianta a pessoa ir lá na internet, comprar um aparelho. Pois é. Hoje em dia, vendem-se muitos aparelhos nasais que são errados, não funcionam para a apneia do sono e prometem milagres. E é contraindicado até porque pode piorar. Existe aquela queixeira que a pessoa coloca também, não é indicado, tá? Então, os tratamentos que vendem pela internet, a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal é procurar realmente alguém que entenda para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo exame da polissonografia, que a gente vai mostrar logo em seguida. Mas o tratamento baseado, geralmente, como é uma doença neuromuscular, é uma flacidez da musculatura. Então, a fonoterapia, que são exercícios de fortalecimento da musculatura da garganta, ela é muito importante. Então, esses exercícios, eles são importantes e eles são novos. É uma coisa que tem vindo de 5 anos para cá e tem sido bastante utilizada. A fonoterapia para fortalecer a musculatura da faringe, tá bom? Essa musculatura, ela é flácida, ela vai se tornando cada vez mais flácida com a idade, com o envelhecimento. E se a gente engorda, piora tudo. Então, como eu disse, outro tratamento é emagrecer e fazer atividade física, porque você melhora o tônus muscular, melhora tudo e vai melhorando a apneia, tá? Existem pacientes que são muito obesos e têm apneia, e nesses casos, muitas vezes a cirurgia bariátrica é tratamento para apneia de sono, porque existem casos de pacientes que são obesos mórbidos, que são com índice de massa corpórea acima de 45, 40, né? E eles emagrecem muito, emagrecem 40, 60 quilos, e curam a apneia. Então, quer dizer que cada paciente tem o seu tratamento específico. Então, nada de automedicação. Comprar tem coisa na muita internet. gente que toma remédio para dormir, doutora. Então, isso daí já é o tratamento da insônia. Isso é erradíssimo, tá? A insônia tem que fazer primeiro a higiene do sono, que a gente estava falando isso antes. Mas vamos finalizar aqui o negócio da apneia. Falei da fonoterapia.
Vou falar do aparelho intraoral. Tem esse outro aparelho aqui, O aparelho né? intraoral, que é feito por dentistas do sono, ele traciona a mandíbula. Então, a hora que a pessoa vai dormir, traz a mandíbula para frente. Tem mais uma figura para frente, ó. Isso, tá vendo, ó? Coloca e traz os dentes da arcada dentária inferior para frente e desobstrui a via aérea. Então, a pessoa para de roncar e melhora a apneia. E o outro tratamento que a gente quer falar e quer mostrar aqui é o CPAP, ó. O CPAP é um aparelho que vai dormir com você do lado da sua cama, que tem uma máscara, geralmente nasal, que é a mais adaptada. A gente coloca e dorme com isso, ó. Você está vendo que eu estou falando e estou respirando com o CPAP. Então, o ar, ele é gerado aqui. É como se fosse um aspirador de pó ao contrário. E ele coloca ele na liga, tomada, ele é né? conectado. Esse CPAP, ele tem bateria. Você pode levar ele até de uma viagem que ele não precisa de tomada. Ele tem 8 horas de autonomia. Então, ele é carregado igual um celular. E você conecta isso daqui e você respira, tá? E ele vai pôr uma pressão de ar na sua garganta, aqui no céu da boca, vai passar por trás do nariz. Dá para entender? É uma coluna de ar positiva que vai manter a respiração durante a noite. Então, ele vai curar essas pausas de respiração durante a noite. O que é a apneia? São pausas e falta oxigênio durante a noite. Pausas. Então, o CPAP ele vai dar uma pressão de ar a noite inteira. Então, o tratamento padrão ouro para a apneia do sono até hoje é o CPAP. As cirurgias, as terapias, elas são coadjuvantes, todas, entendeu? Mas, assim, a gente também tem que tratar o paciente. Então, se a pessoa está obesa, se a pessoa tem problema de tireoide, muitas vezes o hipotireoidismo pode levar à apneia do sono, porque diminui os hormônios, aumenta a flacidez muscular. Então, a gente tem que investigar. Então, cada paciente é um paciente. Tem que ver a idade, o peso, tudo, né? E esse CPAP, não adianta você comprar e colocar ele, tá? Ele pode dar uma pressão de 4 até 20 centímetros de água. Ele tem que ser titulado, a gente tem que fazer um algoritmo de rampa para ele ser bem adaptado. A pessoa que compra isso e coloca na internet, porque você consegue comprar pela internet, você coloca e sai dormindo, você não vai usar. Você vai jogar fora, você vai guardar na gaveta. Porque tem que ser adaptado por um fisioterapeuta do sono, junto com uma indicação médica. Você tem que indicar umidificador, junto com o CPAP, titulação, pressão adequada. Então, não é simplesmente você ligar e... Entendeu? Ela está mostrando porque ela é uma médica, gente. Ela estudou para isso, ela só está dizendo que este aparelho é o padrão ouro. Mas que para ele ser utilizado tem todo um estudo, tá? Então, atenção, a gente só está dizendo que se você tem apneia, procure um médico especialista em sono. E esse exame que a gente tem ali na televisão, olha, para vocês verem na tela, é o exame de polissonografia. Esse exame é o padrão ouro hoje em dia para ser feito um estudo do seu sono. Não dá choque, não é invasivo, tá? São sensores que a gente coloca no cérebro, no nariz, tá? Uma cinta que a gente coloca em volta do tórax, aqui do peito, tá? E um oxímetro que a gente coloca no dedo, que vai medir a oxigenação do nosso corpo, né, durante a noite. Então, isso é super importante fazer esse exame. Esse exame pode ser feito no laboratório do sono e esse exame também pode ser feito em casa. Então, a gente tem aparelhos que a gente dá para o paciente levar para casa e o paciente traz de volta no outro dia e a gente faz a leitura desse exame. Então, a polissonografia ela pode ser feita em casa e ela pode ser feita no laboratório de sono, que ainda é o padrão ouro, entendeu? Mas, assim, tem indicações de você fazer em casa, não é todo mundo que pode fazer em casa esse exame. Então, tá, tem participação? Vamos aqui, doutora? Para ver as perguntas que o pessoal está enviando para cá com esse tema sobre a apneia. Vamos para a primeira pergunta. Doutora, sobre este aparelho e sobre esse outro aparelho. Então, nós temos a terapia da fono, temos esses dois aparelhos e tem todo um trabalho que é feito individual para cada paciente. Isso é bom a gente estar sempre lembrando que a pessoa não pode simplesmente sair se automedicando. Leonilza Chaves, bom dia. Queria saber se para fugir do ronco, o plug no ouvido faz mal. Já uso plug há muito tempo porque é difícil suportar roncos e não consigo dormir, mas às vezes dói. Será que faz mal? Obrigada. Então, o plug no ouvido não faz mal para ninguém, tanto que ele é indicado como EPI, equipamento de proteção em lugares que tem muito ruído, entendeu? Então, se o seu marido está do seu lado roncando, ou se a sua esposa está roncando e você não consegue dormir, é saudável você dormir com plug no ouvido para você conseguir dormir. Mas para a pessoa do lado não é saudável estar roncando desse jeito. Então,
A gente tem que Você sempre- se protege, mas e a pessoa que está do seu lado, né? Isso. Então, a atenção aqui deste programa é tenta convencer a pessoa a procurar tratamento. Porque pode ser só ronco, mas como ela falou, qual é a porcentagem das pessoas? 95%. 95% não é só ronco, traz em si uma doença. 95% é uma porcentagem bem alta, hein, gente? Lúcia, bom dia. Meu filho faz academia todos os dias. Ele tem 33 anos e ronca. Qual médico procurar? Então, se seu filho ronca, ele pode procurar um médico do sono, ou um otorrino, ou um pneumologista do sono, ou às vezes tem até neurologistas que são do sono. Então, tem que ser um médico do sono, seja especialista em sono. Ana Paula Siqueira. Meu bebê de 11 meses tem dificuldade para dormir tanto à noite quanto de dia. Ele ainda mama no peito, acorda pelo menos de 3 em 3 horas. O bebê também pode sofrer insônia? Então, tem a insônia do lactente, que é muito comum, tá? E ela geralmente é comportamental e associada com o comportamento dos pais. Então, às vezes, a gente tem que tratar, não o bebê, tratar a família. É uma insônia comportamental do lactente. Existe e é comum. Doutora, vamos voltar aqui e sentar? Eu fiz uma pergunta sobre remédios para dormir. A pessoa começa a ter dificuldade para dormir e vai para o remedinho. Fala para nós sobre isso. Ixi, olha, eu acabei de voltar de um congresso no Canadá Mundial de Sono. E qual que é o principal tratamento para a insônia? Não é medicação, é a terapia cognitivo-comportamental. O que é essa terapia? É uma terapia realizada por psicólogos, que são especialistas em sono, que eles reeducam essas pessoas a comportamentos adequados ao sono. Então, a nossa população hoje em dia acha que dormir é um botãozinho que liga e desliga, e não é. Dormir além disso, dormir são hábitos. É o celular, é a televisão, é a leitura, é você desacelerar o seu cérebro para dormir. Então, assim, uma dica importante para a gente começar, vocês que são uma emissora de TV católica, rezar antes de dormir. A mulher tem que deitar na cama e começar a rezar. Rezar o terço é hipnótico, você pega no sono. Quanto tempo antes? Então, a gente tem que desacelerar o nosso cérebro, a gente tem que parar de começar a dormir mesmo, são 2 horas antes de dormir. 2 horas? Se você dorme às 10, quando dá 8 horas, você tem que começar a diminuir as luzes da casa, fazer um ambiente adequado no seu quarto, a temperatura do quarto tem que estar adequada, a cama tem que ser confortável, o travesseiro tem que ser confortável. Então, são N fatores. Então, para você dormir bem, você tem que fazer um ambiente propício, entendeu? E o início do sono são 2 horas antes do horário de dormir. E como você sabe que horas que você tem que dormir? Depende da hora que você tem que acordar. E depende de quantas horas de sono você precisa. Então, se você precisa, como a média da população, 7 a 8 horas. Se você tem que acordar 6 horas da manhã, você tem que dormir às 10, entendeu? E, geralmente, a gente aí inclui nisso uma meia hora ainda para pegar no sono. Então, a hora que você dorme não é a hora que você deitou. Geralmente, quando a gente deita, a gente demora entre 0 a 30 minutos para pegar no sono. Então, isso a gente tem que contabilizar também. Porque não está contabilizado no tempo total de sono que a gente tem. Então, assim, se a gente quiser valorizar o nosso sono, a gente tem que contar tudo isso. E, como eu disse, é super importante, porque se a gente não dorme, a gente não tem hormônio funcionando legal, a gente não tem defesa, que são os glóbulos brancos, que são produzidos durante o sono. A gente fica mais doente. Se a gente dorme menos horas, a chance de você pegar uma gripe, pegar um resfriado é maior. Então, muitas vezes a pessoa fala, doutora, eu estou tendo imunidade baixa. Será que você está dormindo o número de horas que você precisa? Como é que a pessoa sente que dormiu bem no outro dia? Como a pessoa deve acordar bem? Deve acordar no outro dia? A pessoa acorda, geralmente, sem sono. Sem sono? E acorda de bom humor ou devagar. Às vezes tem algumas pessoas que têm um pouco de inércia do sono, que demora um pouquinho mais para acordar, isso é comum. Mas, assim, o fato de você... O primeiro sintoma para você prestar atenção de que o seu sono não foi bom é a sonolência durante o dia. Então, muitas vezes a pessoa tem muito sono, fica se arrastando. Outro sintoma, mau humor. Outro sintoma, perda de memória. São sintomas que você não dormiu bem. E tem pessoas que nem sabem que não dormiu bem, né? Porque para ela, a noite passou, ela não viu. Acontece de ser sono superficial? Como é que é isso? Então, a gente tem várias fases do sono, né?
Eu vou dividir em dois para ficar mais didático. Existe o sono superficial, que é a fase 1 e a fase 2, e existe o sono profundo, que é a fase 3 e o sono REM. O sono profundo é um sono de maior relaxamento muscular. E ele demora geralmente 50 minutos a 1 hora para a gente entrar nele, entendeu? Então, assim, a gente faz 4 ciclos de sono durante a noite. Então, durante a noite, você entra 4 vezes no sono profundo e sai dele. E você acaba voltando para o superficial. Você começa no 1, 2, 3 e o REM. 1, 2, 3, REM. Então, você começa superficial e vai para o profundo. Daí você tem um certo despertar e volta para a fase 1. Então, a gente acorda várias vezes durante a noite. Isso são os microdespertares. Eles são fisiológicos, mas a gente não percebe. Entendeu? Agora, quando você acorda e percebe, daí já caracteriza a insônia. É diferente. E aí não consegue voltar a dormir. Quando você não consegue voltar a dormir, caracteriza a insônia. A insônia ela pode ser de início, a dificuldade para pegar no sono, e ela pode ser no meio da noite. Mas a insônia do meio da noite, ela não é uma doença. Se você tiver isso menos do que 3 meses, menos do que 3 vezes por semana, não é caracterizado doença. Você não precisa fazer tratamento para insônia. Muitas vezes preocupação, estresse gera perda de sono, porque o sono a gente tem que estar com a cabeça desacelerada. Como eu disse, a gente demora 2 horas para começar a pegar no sono. Então, 2 horas antes da hora que a gente tem que dormir, a gente tem que diminuir a velocidade da casa, a luminosidade da casa. Como eu disse, criança, você vai brincar de pega-pega 2 horas antes de dormir, a criança não vai dormir. Tá? Então, tem que brincar de jogos educativos, fazer leitura, usar lâmpadas amarelas dentro da casa, faz diferença. É porque tem a luz branca e tem a luz amarela. A luz amarela facilita mais o sono. Tem uma participação aqui. Silvana, meu marido ronca muito e às vezes parece que para de respirar. Será que é a apneia do sono? Pode ser, fala tudo para ser. Então tem que fazer um exame de polissonografia. Se ela percebe, né? É testemunhado já a apneia. Já é testemunhado, porque a pessoa que está dormindo não percebe. Não, muitas vezes não. O ronco é uma doença que é diagnosticada pelo parceiro. Quem traz os pacientes é o parceiro de cama. Nossa, e deve assustar, né, gente? Já pensou? Rose Galvão, tenho refluxo e acordo sufocada em algumas noites. Em função disso, tenho cama inclinada. Em alguns dias, ronco mais e outros menos. Além disso, tenho hipotireoidismo. É aconselhável que eu investigue meu sono? Sim, é claro. Assim, o refluxo está associado à apneia. Porque o refluxo ele ocorre mais deitado. Quando a gente está em pé, a gente tem menos refluxo. Quando a gente deita, pela gravidade, favorece o refluxo. Então, assim, a gente orienta muito não comer e deitar. Então, dar um intervalo, fazer uma refeição à noite menor, com menor quantidade, antes de deitar. Então, o nosso jantar, à medida que a gente vai envelhecendo, ele tem que ser em menor quantidade. Então, a gente tem que fazer um café da manhã grande, um almoço médio e um jantar pequeno. Então, assim, a tendência de quando a gente vai envelhecendo é comer menos à noite. E nunca comer e deitar. Tem que dar um intervalo de 2, às vezes até 3 horas antes de deitar. Outra coisa também, tomar muita água à noite. É errado. Tem gente que deixa para tomar 1 litro de água à noite. Toda a sede do dia. Tem que tomar 2 litros de água. Aí acorda para ir no banheiro, né? Se você trabalha com ar-condicionado o dia inteiro, você pede você tomar mais água. E o nosso corpo, geralmente, são 2 litros, uma pessoa de 1,70 m. Aí você vai acordar para ir no banheiro, vai te despertar, você vai dormir mal. Principalmente homens, né? Que vão aumentar o índice de idas ao banheiro. Doutora, gostei demais. Muito obrigada pela tua presença. Tomara que a gente tenha ajudado bastante gente. Com certeza. Teu contato, com certeza, está aí na tela. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Foi maravilhoso. Casa está super aberta. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você que ficou conosco. Eu quero lembrar você do nosso acampamento Curados para Amar, de 7 a 9 de fevereiro. Você é convidado a estar conosco, venha com a sua caravana. Olha quem vai estar aqui, Padre Roger Luiz, Padre Adriano Zandoná, Luzia Santiago, muita gente legal vai estar presente, dá tempo de você se organizar. E o programa hoje, gente, vai terminar se solidarizando com a perda de um amigo nosso, o Padre Emiliano Luiz Gonçalves. Ele faleceu hoje, né? Todos nós da família Canção Nova, nós estamos com o coração apertado, triste, confiantes na ressurreição desse homem de Deus que ficou conosco por 6 anos,
né? Muitos conhecem ele, conhecem o seu coração, todos nós estamos rezando por ele neste dia. E nós nos unimos aos seus familiares, a todos que estão sofrendo hoje com esta perda. Então, a família Canção Nova hoje pede a sua oração, porque nós somos família e quando nós perdemos um ente querido, a gente se solidariza e também noticia para você que é família Canção Nova conosco. Então, reze por nós, porque não é fácil, né, a gente perder, mas temos fé na ressurreição. Então, o programa Manhã Viva hoje termina com a imagem deste padre que tanto nos fez bem e que tanto nos ajudou a nos levar para o céu. Deus abençoe você, eu te espero amanhã. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.